Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando no coração de todos. O assunto hoje é movimento espírita. O que os espíritas fazem com o espiritismo? Olha, o assunto é importante, sabe por quê? Tem muita gente que desiste do espiritismo porque não faz a distinção entre espiritismo e movimento espírita. Então é preciso saber fazer essa distinção. Muitas coisas que acontecem aqui com vocês representam coisas de movimento espírita. Mas nós vamos explicar um pouco melhor durante essa conversa. O que os espíritas fazem com o espiritismo? É movimento espírita, né? Então vamos andar. Eles opinam e participam de diferentes formas. Por exemplo, pela imprensa, opiniões diversas, etc. Com cartazes chamando para certas atividades ou ideias, com campanhas como essa, contra o aborto, fazendo participação na Bienal do Livro em São Paulo, no Rio de Janeiro, os estandes da FEB de 2 anos aí, faz todos os anos. Com eventos diversos, tem milhares na internet. Por exemplo, esse, Divaldo comemora 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo em São Paulo. E eventos na Câmara dos Deputados, eventos no ginásio Nilson Nelson, etc. Até na ONU. Esse aí é o bicentenário do nascimento de Allan Kardec, Divaldo Franco, no Nilson Nelson, aqui em Brasília. Congressos mundiais. Já tivemos 6 congressos em diferentes lugares. O primeiro foi no Brasil. E o próximo será em Portugal, o mês que vem. Vocês estão convidados. Basta querer ir. Pegar um aviãozinho e ir lá. Beleza. Entrevistas, os espíritas fazem muito isso. O presidente da Associação Médica Espírita, Dr. Gilson Luiz Roberto, ele falou o seguinte: microcefalia não é pena de morte. Querer considerar apenas as crianças saudáveis com direito à vida é retomar a prática da eugenia feita na Grécia antiga e pelo nazismo. Os espíritas fazem hospitais, e são hospitais chamados espíritas, mas com a ciência da medicina. Universidades, já tem universidades com o título de espíritas, escolas como essa aí, em Sobradinho, Fraternidade Jerônimo Candinho, que foi fundador de Palmelo. Os espíritas fazem tese de doutorado, já tem milhares de teses. Eu tirei essa quando tinham começado a fazer. Fazem abrigos, obras assistenciais. Isso aí são milhares no nosso país. E nós, no Cefac, o que fazemos? Vocês viram um monte de coisa aí na assistência social. Mas aqui, além da assistência social, tem assistência espiritual e assistência educacional, com dimensões muito amplas. O nosso site permite que vocês andem por tudo isso. Parece que o Brasil fez um gol, gente. Vamos comemorar. Se for um dos 7, não vale a pena. Comemorações. Nós fazemos comemorações aqui no Cefac.
com 50 anos de comemoração da casa, foram feitos esses 2 livros importantes. Esse legado de amor mostra as mensagens dos mentores. Muito importante essa obra, porque aqueles que vão ficar aqui, porque mostra onde é que está o pensamento diretor do comportamento geral na nossa casa. Vem da orientação dos nossos mentores. E o histórico do Cefac conta a vida, desde o começo desta casa. Também comemoramos no ano passado 50 anos de estudos da nossa escola de estudos espíritas, essa em que vocês estão iniciando. E fazemos agradecimentos aos benfeitores. Por exemplo, esses 2 aí, esse aí é o fundador da nossa casa. E essa é a que iniciou a assistência social na casa. Ele é meu pai, ela é minha mãe. Então, já estão no mundo espiritual e nós então lembramos sempre, porque essa herança que eles nos legaram é uma herança maravilhosa que permite que a gente cresça espiritualmente. Tudo é produto do trabalho deles. Fazemos comunicação social dentro do movimento espírita, mandando imagens para o mundo inteiro. Lá pelo Vimeo, a gente fica sabendo. Diversos países acessam, geralmente são brasileiros, claro, tem que falar português, porque ainda não temos coisa em inglês, etc. Então, vocês vejam, atividades. Colaboramos com a ciência. O Dr. Tosta, da UNB, professor da medicina, pediu e foi feito um apoio de preces para que ele fizesse uma pesquisa de imunologia, que foi titulada Imunologia das Emoções, no Globo Repórter. Quem assistiu isso? Levanta a mão. Pois é, essa aqui, ó, é minha esposa. Vocês estão apresentando, é a diretora da assistência espiritual da casa. E é interessante que as preces verificava-se a atuação no sistema imunológico dos alunos. E foi comprovado por exames frequentes de sangue. E as preces afetaram os alunos no sistema imunológico, constatado lá. Vocês viram, né? Vocês assistiram. E a Globo chamou de rezadeiras do CEPAC, esse grupo aí que está aí no nosso pátio. E como resultado dessa pesquisa, nós instalamos grupos de irradiação pela prece, porque as pessoas ficaram mais confiantes nos trabalhos de prece e irradiação. Vocês podem ler isso nesse banner aí do nosso site. Tem as aulas sobre magnetismo, inclusive irradiação. Bom, agora vamos ver o nosso assunto principal. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é isso aí. Tá certo? Tá? Tá ou não tá? Bom, mas muita gente diz que é. É ou não é? Nada disso tem a ver com o Espiritismo. Então, vamos ver o que é o Espiritismo. Para explicar o que é Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira fez esse folder, um folheto, em mais de 20 línguas e distribuiu, não só aqui no Brasil, mas no mundo, para explicar o que é o Espiritismo. Vocês interessante, né? Vamos ver o que é o Espiritismo pela definição existente nesse folheto que a Federação distribuiu pelo mundo. Doutrina espírita ou espiritismo são os princípios e leis constantes das 5 obras básicas do espiritismo, que são as obras de Kardec, 5 obras de Kardec. Muito bem. Não são as obras, são os princípios e leis. Interessante isso.
Agora vamos ver o que é movimento espírita, definido também nesse folheto da FEB. São esses princípios e leis também aplicados, ou seja, os espíritas fazendo o estudo, a prática e a divulgação desses princípios e leis. Então, eles estão sempre, vamos dizer assim, com a característica de cada grupo, de cada pessoa, etc. Porque cada um faz a sua marca quando expõe os princípios e leis da doutrina espírita. Vocês entenderam? Deu para entender, gente? Muito bem. Vou andar, porque todo mundo ficou quieto, porque entendeu. Bem, o estudo, a prática e a divulgação. Vamos ver o estudo um pouquinho. O estudo, o Cefac tem o estudo metódico e a FEB tem o estudo sistematizado. Nosso estudo metódico começou 17 anos antes do estudo sistematizado da FEB. O estudo sistematizado da FEB é muito bom, maravilhoso, e ela está mandando isso para o mundo. Nós tentamos adaptar aqui o nosso, mas nós já tínhamos 17 anos e o nosso estudo é muito bom, muito simples, direto. Nós não conseguimos fazer essa adaptação e tivemos que continuar no nosso. Então, meus irmãos, vocês estão nele, estão iniciando, aqueles que estão iniciando aqui na casa. Mas só se estuda Kardec no Espiritismo? Não. As 5 obras básicas são essas aí. Mas não são as únicas que são estudadas, porque os princípios e leis que estão dentro destas 5 obras básicas passam para outras obras, são desenvolvidos por outras obras. Outros espíritos e outras cabeças fazem esse desenvolvimento. A literatura espírita é vasta, com abrangência extraordinária, ocupando todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento. Aspecto científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, etc. Aplicações na área da política, educação, psicologia, pesquisa científica, religiões, arte, história, vida, sexo, evolução, lei, justiça, paixões humanas, etc. O etc. aí é o que é mais comprido. Por aí vocês podem ver. Então, a literatura espírita, aqueles tais princípios e leis se aplicam em todos os conhecimentos, em todas as áreas de atividade humana. A literatura espírita pode ser dividida em 5 partes, como fez esse Aécio Pereira Chaves. As obras básicas de Allan Kardec, que estão em dourado, e as outras, complementares, de divulgação, romance, poesia e periódicos. Nós vamos ver um pouquinho, só para ter ideia do que significa isso. Obras complementares. Que são essas obras? Elas ampliam, desdobram, acrescentam, trazem novidades no aspecto científico, filosófico e religioso. Alguns exemplos. As outras obras de Kardec, que são várias. Kardec não fez só aquelas 5. Isso aí é só para ver mesmo, gente. Não precisa ficar preocupado querendo ler tudo, não. As obras de Chico Xavier são mais de 500, segundo certas listas. São obras complementares às que ele recebeu. Destacamos aí esse livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto Campos, que tem muita ligação com a área da palavra aqui nesta casa, que recebe até o nome dele para esse grupo da palavra. As obras de Ivone Pereira, também muito importantes, são obras complementares. As obras do Espírito Áureo, que dá o nome a esse salão, vocês já ouviram aqui as citações do Universo e Vida, etc.
que tem nova capa. De autores espíritos, como estas de Divaldo Franco, recebendo de Joana de Ângeles, sobre psicologia, e também sobre obsessão de Manuel Filomeno de Miranda e outros, tem até curso na nossa casa sobre essas obras. E obras sobre psicologia, como de Jorge André, que está fazendo 100 anos, comemorando. Filosofia Espírita, de Leon Denis. Gabriel Delane, A Evolução Anímica. Educação, do professor Ney Lobo, que já esteve aqui nesse palco. Ciência, psicobiofísica. Essa aí é de ciências, vários autores. Psicobiofísica, Dr. Hernani Andrade. Medicina, Ari Lex e outros. Autores encarnados. Genética, Darwin e Kardec. Vocês vejam os assuntos, estou só mostrando para vocês como é recheada a coisa. Sexo e evolução, Walter Barcelos já esteve aqui, e está gravado aí nesse banner aqui, Sexo e Amor, na capa do site, a palestra que ele fez aqui está gravada lá, maravilhosa. Ele é especialista no assunto, e tem livros como esses aí, publicados pela Federação Espírita Brasileira. Para as crianças, todo tipo de livros. Nosso site tem, nesses 2 banners aí, assuntos referentes a esta fase do espírito. Obras de divulgação para quem começa a estudar o espiritismo, como essa aí, é um exemplo. Doutrina Espírita para principiantes. Romance e poesia, leiam. Leia os romances de Emmanuel por Chico Xavier. É a história do cristianismo, meus irmãos. E poesia, Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico Xavier, com mais de 100 autores poetas, mantendo as características dele quando ele estava começando a mediunidade. Coisa maravilhosa. Periódicos, a Revista Espírita, é que abriu o espaço para os periódicos. A Revista Espírita hoje é publicada pela Federação Espírita Brasileira, todo o período que Allan Kardec lançou e publicou a Revista Espírita. São esses livros aí, de 58 a 69, do século XIX. Periódicos da Revue Spirit. Ok? Dá uma risadinha, gente. Aí. Periódicos não faltam. Folha Espírita. Fenômenos Espíritas sem Alma Gêmea, aquela novela. Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro. Ele é espírita. Tem um livro sobre isso. E aí vai. Eu gostei, eu quero ler. Allan Kardec faz um aviso. No mundo invisível como na terra não faltam escritores, mas os bons são raros. Então veja bem, lá também, bons escritores, espíritos também são raros. Eu imagino para encontrar bons médios para fazer as suas boas mensagens. Então, nem todo livro é interessante, é bom, é útil e tal. Mas, vamos ver. E, em reflexões, esse banner reflexões aqui, vocês encontram esse examinar e tudo, que é uma lição de Kardec. Mas nós vamos ver uns trechinhos disso. Olha só como Kardec examinava uma obra. Ele examinou uma obra ditada pelos espíritos, através da médium Collignon, destinada às mães, para ensinar aos filhos. Olha a análise que ele fez da obra. Estilo simples, claro, conciso, não enfático, sem palavras inúteis ou vazias de sentido, pensamentos profundos de irreprochável lógica.
É bem a linguagem de um espírito elevado e não esse estilo verboso dos espíritos que creem em compensar o vazio das ideias com a abundância de palavras. Está cheio de livros espíritas, vazios de ideias e com abundância de palavras. Quais? Você vai ter que pesquisar. Nós não vamos fazer o índex da igreja aqui, não, viu? Não tem como. Mistificações é um problema em todas as áreas da atividade humana. O papel dos espíritos não é de ensinar-lhes as coisas deste mundo, mas de guiá-los de modo seguro naquilo que lhes pode ser útil no outro mundo. Esse é um parâmetro que você pode usar, não é? Para você direcionar seu interesse sobre o que dizem os espíritos, o que dizem as obras espíritas, os livros, etc. Eles devem ensinar isso aí. As coisas que podem ser úteis no outro mundo. Nesse mundo, o problema é nosso. O problema é nosso. Para desenvolver inteligência. Nas contradições, estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem este preço. Você quer crescer? Estuda, compara, aprofunda. Tem que ter trabalho pessoal para haver crescimento. Então, nós estamos numa área de conflitos. Kardec lança uma ideia, olha, se tem conflito, estude, compare e aprofunde-se. O movimento espírita, aquilo que os espíritas fazem, gera uma zona de conflitos, discussões, de atritos verbais, etc. O movimento espírita, infelizmente, não é uma coisa assim de amiguinhos que se abraçam e beijam. Sempre. Às vezes estão brigando. Às vezes estão brigando. É como todo mundo. Os espíritas não são diferentes. Por exemplo, a questão de disciplina, que vocês encontram aqui na nossa casa, desde o seu começo. E tal. Nem todo mundo adota essas ideias, e alguns até combatem. E pela internet você encontra muita coisa contra essas disciplinas dentro de casas espíritas. Mas nós temos raízes profundas em mensagens como esta de Bezerra de Menezes, que está pregada aqui no quadro, para quem quiser ler na íntegra. Publicada no Reformador, Dr. Bezerra de Menezes por Chico Xavier, título O Centro Espírita, falando do ambiente do Centro Espírita. Olha só. Não se pode permitir em seu seio festas, músicas de fundo não edificantes, peças teatrais, aplausos, conversação tumultuada e não construtiva, discussões violentas, homenagens humanas como comes e bebes, reuniões sem disciplina, rifas, leilões, comércio, brincadeiras, competições, ataques a outras religiões, enfim, tudo aquilo que não se concebe num hospital junto a um leito de dor ou num santuário de oração. É necessário o mais digno procedimento no centro espírita, a fim de que Jesus não tenha que voltar para expulsar-nos dele, como procedeu com os mercadores do tempo. Nós acreditamos nisso. Adotamos isso desde o começo da nossa casa e nunca nos arrependemos. Nunca nos arrependemos. Outro foco de discussões e tal, dentro do movimento espírita, é sexo, álcool, glutonaria. Gera certos conflitos, né? E nós aqui temos tranquilidade no assunto, que faz parte dos nossos cursos, e nós nos baseamos nas obras de André Luiz por Chico Xavier, por exemplo, Missionários da Luz, que nós vamos estudar juntos aí para frente. Resolve esses problemas. E já tem um curso aqui sobre o livro Vida e Sexo. Aliás, não é Vida e Sexo, de Emmanuel.
Células-tronco, por exemplo, isso é motivo de muitos conflitos. Deu motivo a muitos conflitos dentro do movimento. Vocês querem ver? No Espiritismo não há registro de células-tronco, mas define a união do espírito à matéria no momento da fecundação. Se define no momento da fecundação, então as células-tronco têm alguém ligado nela. Vem a doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médica Espírita, e diz: a doutrina espírita considera como prática abortiva a utilização de células-tronco embrionárias. Aí vem um outro livro espírita e diz o seguinte: não é doutrina espírita isso não. E põe a palavra de um espírito médico dizendo que não é. Mas esse médico aí lançou um livro, Da Alma ao Corpo Físico, ele é também da Associação Médica Espírita, e diz o seguinte: as tais células-tronco embrionárias não deram aquele resultado que foi esperado, que fez muita gente chorar no Brasil e no mundo. Na verdade, as células que deram resultados são as células-tronco adultas, encontradas especialmente nos ossos, dentro dos ossos. Como é que chama aquilo? A medula óssea. E também células-tronco da pele. Essas é que estão dando resultados reais. A tal embrionária, que era a discussão dos espíritos, não deu resultado bom. Política, carnaval e Natal. Dá muita confusão também, opiniões mais diversas. No nosso site tem um banner que explica os fundamentos da nossa casa nesta relação com estes temas. Até o passe gera certos conflitos de posturas, procedimentos, etc., no movimento espírita. Esse banner magnetismo aí é um curso completo sobre o passe, magnetismo. Vocês entram lá e assistem às aulas que foram dadas neste salão. Desobsessão coletiva, conflito que não acaba mais. Nós comemoramos esse ano ainda, primeiro semestre, 45 anos da prática desse trabalho maravilhoso, que gera benefícios extraordinários, está sendo divulgado e sempre foi divulgado para muitas outras casas, mas há um combate ferrenho de algumas áreas do movimento espírita. Tudo isso é fundamentado no Espiritismo, eu provo isso de diversas formas, vocês podem procurar nos banners do Cefac, vocês vão achar lá as coisas. O corpo fluídico, esse aí já matou muito espírita, porque foi foco de discussões as mais apaixonadas e terríveis. E nós temos nesses banners aí, ó, Universo e Vida e Reflexões, explicações bem fundamentadas e estudos da obra Universo e Vida, em que esse assunto é esmiuçado e destacado e explicado. Estou mostrando para vocês que nem tudo são flores, mas tudo são amores. Porque, na verdade, dessas discussões todas, gera o progresso, né? Provoca a nossa inteligência a raciocinar, estudar mais, etc. É isso que acontece. Você ficou interessado? O que mais você pode fazer? Gostaria de saber? Gostaria ou não? Sim, ouvi dizer sim. Sugestões. Você pode fazer novelas. Pode. Para Globo, inclusive, várias aí. Pode. Introduzindo as ideias do mundo espiritual, né? Ideias espíritas do mundo espiritual, com ou sem fidelidade, mas provocando a mentalidade do povo,
para a reflexão sobre a vida que continua. Peças teatrais. O teatro não é proibido. Proibido num centro espírita que não tem uma sala de teatro. Que tem centros que já fazem sala de teatro, como lá no Paraná, uma sala maravilhosa. Um teatro invejável. Não é? Então, vocês vejam, peças teatrais, como esse aí, A Morte é uma Piada, não é? De Renato Prieto. Maravilhoso. Olha o teatro lá da Federação Espírita do Paraná. Maravilhoso. Você pode dar entrevistas, se você souber alguma coisa, né, do Espiritismo, especialmente. Você pode dar entrevista, como o Divaldo Franco lá em Oslo, na Noruega, como o Marcos Caruso, aquele jornal espírita, ou o Walter Barcelos no site do Cefac, falando sobre o sexo. Deu entrevista, está lá no nosso banner, nosso site. Cinema, com esse filme do Dr. Bezerra, você pode fazer, você é um produtor, um ator, etc. Nosso Lar. E a vida continua. O filme Espíritos. Né? Beleza. Você pode fazer tudo isso, ajudando a mentalidade humana a se desvencilhar do apego que tem à vida exclusiva aqui, que acaba no túmulo, abrindo espaço para uma mentalidade nova. Isso tudo é coisa muito interessante. Olha aí quantos filmes, quanta gente trabalhando nessa área. Mas você pode ser um escritor. Lembre-se, são poucos e raros os que prestam, ou os bons escritores, né? Como disse Allan Kardec. Você tem que ser um bom escritor, não pode ser um escritor qualquer, tá? Você pode também, se for um político, dar testemunho da sua fé espírita, como o Bassuma deu. Foi expulso do PT quando o PT aprovou apoiar o aborto. Como espírita, ele não podia aceitar e foi expulso. Né? Interessante isso, né? Você pode ser um modelo. Aliás, eu sugiro a você isso. Escolha essa opção. Seja um modelo. Faça o que o Chico Xavier fez. Ele foi um modelo de humildade, de amor, de fraternidade, de simplicidade. Enfim, foi um modelo. Eu tenho nele o modelo que eu não posso dizer que eu sigo, porque não dá para seguir um modelo desse, mas que eu amo, né, toda a minha vida. Olha o que acontece com um modelo bom como ele. A Globo comemorou em vários dos seus programas os 100 anos do nascimento do Chico Xavier. Revistas nacionais e internacionais comemoraram. E vão comemorar a sua também, hein? O centenário seu, se você for um bom modelo. A Assembleia Legislativa da Paraíba e do Brasil inteiro. Assembleias do Brasil inteiro comemoraram. Como o Senado comemorou esses 100 anos do Chico Xavier. A Câmara dos Deputados, vocês estão vendo aí a figura do Chico lá naquele painel, o presidente da FEB naquela época. A ONU teve uma reunião com tributo a Chico Xavier. Congresso Espírita aqui no Distrito Federal, vocês estão vendo a Cordélia, a regente do nosso coral, regendo 400 vozes, comemorando 100 anos do Chico Xavier. O Correio do Brasil lançou comemoração, um cartão postal e selo. O cinema fez um filme. O governo de Minas, uma medalha. O governador botando a medalha no peito do presidente, desse aqui que já era outro presidente da FEB, que agora é outro. E também, você pode ser, se você for paraibano, você vai ser o Paraíba do século.
o Paraíba do século XX. Se você for sergipano do século XX. Ele foi um mineiro do século XX. Ganhou de Pelé e de Santos Dumont. É brincadeira, meus irmãos. É brincadeira. Num programa que a Globo fez. E do SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, baseado no Greatest Britain da BBC, que elegeu Churchill como o maior inglês de todos os tempos, e De Gaulle, o maior francês de todos os tempos. Para nós brasileiros, Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Pode ser você, no futuro, se você for um modelo como ele. Bom, para encerrar, trabalho federativo. O que a Federação Espírita pretende fazer? Ela pretende fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar aquele estudo, prática e divulgação daqueles princípios e leis do Espiritismo, daquelas 5 obras básicas. Ela quer fortalecer isso, estimular isso, dentro desses princípios aí que ela procura alcançar, fazendo uma espécie de unificação. O trabalho federativo é muito grande, extenso. Ele tem um Conselho Espírita Nacional e diversas associações de artistas, psicólogos, médicos, magistrados e muitas outras opções. Muito bem. Existe também um Conselho Espírita Internacional, que, na verdade, a Federação Espírita Brasileira, que foi a peça que movimentou para a criação dessas coisas todas, são 35 países em 2012. Não tenho referência dos mais modernos. Mais modernas. No Brasil, o Movimento Espírita, também em 2012, que eu não consegui nada mais novo. Divaldo Franco, falando pela FEB, disse o seguinte: acreditamos que existam mais de 7 milhões de espíritas militantes e mais de 20 milhões de simpatizantes no Brasil. As estatísticas não dão isso do IBGE, porque os espíritas não dizem que são espíritas. Porque o espiritismo, na boca de alguns, não é uma religião. Eles são católicos, nasceram berço católico. Eu sou católico. Mas ele frequenta o centro, ele aceita as ideias espíritas, etc. Por isso estão aí 20 milhões de simpatizantes nas avaliações feitas pela Federação Espírita Brasileira. Muito bom. Então vamos resumir. 20 milhões de adeptos e simpatizantes. Mais que 12 mil núcleos espíritas catalogados no Brasil. Milhares de instituições de assistência social, mais de 500 jornais espíritas pelo Brasil, milhares de portais da internet, inclusive o nosso, contendo revistas eletrônicas, jornais virtuais, blogs, salas de estudo espíritas, centenas de programas radiofônicos, poucos programas espíritas de televisão. Hoje já tem muitos. Mais de 50 editoras de livros. Mais de 100 milhões, esses 100 milhões já é um número fracassado, isso já deve estar lá pelos 200 milhões, eu acho que já vi conversa que só do Chico já chegou lá. Então, Movimento Espírita, centenas de traduções para dezenas de idiomas dos livros de Chico Xavier e outros. Já é uma praxe, tem no Japão em japonês, tem na China em chinês, e aí vai. Para todo lado, as obras espíritas estão sendo traduzidas. Mas é no Brasil que tem mais espírita, viu? Então, vamos ver o que nós vimos hoje. O Espiritismo tem uma doutrina, um movimento e um trabalho de unificação feito pela FEB. E o que você ficou sabendo da doutrina espírita hoje aqui? Nada, pouco ou muito?
Seja sincero. Muito? Pouco? Pouco? Você está sendo condescendente, hein? Olha só o que você ficou sabendo da doutrina espírita hoje. Olha só, presta atenção. Você ficou sabendo nada, eu não falei nada de doutrina espírita. Eu só disse que o espiritismo são os princípios e leis constantes daquelas 5 obras básicas da doutrina que vão ser iniciados na próxima reunião. Aí nós vamos abrir o livro dos Espíritos com vocês na próxima reunião. Mas se você quiser saber alguma coisa, vamos pegar um daqueles poemas lá, daquela obra de poesias do Chico. Ó, por gentileza, som. De Casimiro Cunha, da primeira obra do Chico. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de confissão compassiva, derramando em toda parte o conforto da sua vida. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela Tuane. atenção, vocês foram muito gentis. Aqui? Ah, então tá jóia. Tuane faz 2 perguntas. Vamos à primeira. A mediunidade avançada na infância e na adolescência é algo saudável? A mediunidade é herança hereditária? Então vamos à primeira, né? A mediunidade avançada na infância e na adolescência é algo saudável? Quer comentar, ô Tuane? Não? Então tá certo. A mediunidade na infância, ela não deve ser incentivada. O próprio Allan Kardec faz esses comentários lá em O Livro dos Médiuns. No entanto, o seu desenvolvimento, e se ela se mostrar espontaneamente, é uma outra consequência, é uma outra questão. O que nós não devemos é incentivar o desenvolvimento em crianças, em função da sua própria condição. Ela está numa fase de formação. As ideias poderão interferir nos seus quadros mentais, causando aí prejuízos. Portanto, a mediunidade na infância, e quando ela surge, nós temos que ter muito cuidado nessa tratativa, evitando todo e qualquer mecanismo que possa fazer com que ela se desenvolva com mais força e com mais intensidade. Mediunidade na infância, inclusive, são casos muito raros de espíritos que já vieram com um desenvolvimento, com uma facilidade e maturidade espiritual, que inclusive encaram esses contatos com o mundo espiritual, ver os espíritos, ouvir os espíritos, com muita naturalidade. O caso, por exemplo, de Chico Xavier, que viu os espíritos, viu a sua mãe com quantos anos? 8? 5 anos.
5 anos de idade. E para ele isso era natural, um espírito já preparado, que trouxe uma missão com relação à mediunidade. Com os jovens também, nós temos também que lidar com cuidado, dependendo da maturidade de cada jovem, das suas condições para o trabalho. Isso pode ser estimulado, não havendo incompatibilidade do jovem em exercer a sua mediunidade, em trabalhar com a sua mediunidade, conciliar com seus estudos e com o seu trabalho. Tudo tem que ser analisado no sentido da maturidade, do equilíbrio, se aquele jovem já está em condições de assumir com responsabilidade algum trabalho no campo da mediunidade. Né? Mas nós temos que nos preocupar também, porque existem casos de crianças que demonstram estas condições e passam a ser também influenciados por espíritos. Né? E esta influência espiritual muitas vezes tem uma relação até com as questões familiares dos pais. Os espíritos aproveitam as fragilidades e as aberturas nesses campos das crianças, né? E isso pode trazer prejuízos. Nesses casos, o aconselhável é procurar um tratamento, uma orientação, porque o tratamento da desobsessão, do passe, a leitura do Evangelho, né? As reuniões de orientação auxiliam não só aquele jovem, a família, mas também o conjunto de espíritos que estão envolvidos nestes processos. A nossa casa, inclusive, possui um tratamento espiritual para crianças e jovens. Todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã. Então, aqui, as crianças e jovens recebem a orientação, passam por triagem, são ouvidos nas suas necessidades e colocados nos tratamentos de acordo com as necessidades que apresentam. Isso tudo são mecanismos de apoio para a manutenção do equilíbrio tão necessário para que o jovem e a criança desenvolvam as suas atividades dentro de um plano de normalidade. Bom, a segunda pergunta da Tuane é: a mediunidade é herança hereditária? Quer fazer algum comentário, Tuane? Não, não é nenhuma herança genética, hereditária. Nós não herdamos dos nossos pais as faculdades mediúnicas. É uma herança nossa, espiritual. Conquistas que vamos realizando através das várias existências. Desenvolvimento de outros sentidos, além dos sentidos materiais. O que muitas vezes nós observamos é que dentro de uma família se reúnem espíritos que trouxeram uma programação com a mediunidade. E ali é mãe, é pai, é filho, é irmão, né? E às vezes é um com capacidade para ver os espíritos, outros para ouvir, outros para receber pela psicografia, ou até faculdades semelhantes. Mas são espíritos que vieram com essa programação se reunir em família, vamos assim dizer, por compromissos semelhantes, necessidades semelhantes. Ivonete, lá atrás. Como a casa contribui e participa do movimento espírita a nível nacional? Quer comentar, Ivonete? Nós temos um instrumento que participa e é aberto a todos, não só nacionalmente, mas o Gilson apresentou aqui internacionalmente, porque nós temos inclusive, por meio do Vimeo, que é o canal através do qual nós disponibilizamos os nossos materiais, que é o nosso site. E no mundo todo, nós identificamos acessos
das pessoas, as palestras que são gravadas do Evangelho, que acontecem às terças-feiras aqui na nossa casa, aos sábados, né? Aos cursos que são feitos, por exemplo, o Gilson citou, do magnetismo, no nosso banner magnetismo. Se vocês abrirem e verificarem a quantidade de acessos que nós temos, o banner do sexo, que o Gilson comentou, são mais de 1000 acessos, palestra de mais de 1 hora, e os acessos que são contados são aquelas pessoas que assistiram todo o vídeo, e aí são contabilizados. Nós temos todos os nossos cursos, que são dados aqui, os cursos públicos de terças-feiras, de sábado, todo esse material é colocado lá na internet. Os cursos que são fornecidos na área de formação de instrutores, da qual a Rosiméria é a dirigente do núcleo, todo esse material é colocado lá na internet, não é isso mesmo, Rosi? E as pessoas ainda ligam, pedem informações para poder utilizar esses materiais nos seus centros espíritas. Nós temos notícias, não é, de amigos que saíram do Brasil e que estão hoje em outros países, e que lá eles utilizam a estrutura do que temos na divulgação de palestras, de curso e tudo mais. O trabalho que nós fazemos, portanto, ele está ligado àquilo que a casa oferece e que nós abrimos de forma gratuita, porque tudo aqui é feito de forma gratuita, para quem quiser, a qualquer momento, até mesmo com a transmissão. Nesse momento, este nosso curso, esta nossa aula, ela está sendo transmitida pela TV Cefac. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que acesse a rede internacional de computadores, aí, a rede mundial de computadores, ele pode assistir essa nossa palestra. Portanto, essa é uma contribuição, ela é pequena, mas é aquilo que fazemos, não é? E gratuitamente colocamos à disposição de todos. E só para acrescentar, na quarta-feira aqui, na reunião preparatória com os médiuns, que são muito mais numerosos que vocês que estão aí, os pacientes ficam em outras salas, nas salas dos pacientes, e os médicos fazem uma preparaçãozinha aqui no salão. O diretor vice-presidente, que é o Álvaro, e que é o nosso representante nas reuniões lá da Federação Espírita, ele relatou que foi no Ceará. Como é que chama a cidade? Uma cidade complicada de nome, né? No interior do Ceará. Na semana passada, levou aí os slides que estão no nosso site, para mostrar àquele pessoal a corrente magnética, a desobsessão coletiva. Depois da apresentação, diz ele que ficou mais de 1h30 conversando com o pessoal e fazendo a apresentação e tal. 4 presidentes de casas espíritas do Ceará pediram a ele os dados para que elas pudessem fazer esse trabalho lá. Então, essa participação no movimento espírita se faz assim de modo espontâneo. E também oficial, né? Porque o Álvaro é o nosso representante lá na Federação Espírita. Só acrescentando, além de todo esse trabalho de internet, de divulgação, nós temos também, nós fazemos multiplicadores aqui, né? Muitos trabalhadores aqui da nossa casa saem depois para fundar um centro espírita, darem apoio, né, a outras instituições. Palestrantes também nossos vão e realizam palestras, sempre aí a convite. E também muitos trabalhadores de outros centros vêm aqui na nossa casa conhecer os nossos trabalhos, a forma como a gente trabalha, e leva a nossa experiência para eles, para os centros, né, espíritas deles aí em vários estados aqui do nosso Brasil, né? Hã? Ah, sim.
Há sim curso de instrutores também, que sempre tem vagas para outras casas espíritas e que vêm fazer o curso aqui conosco. A Jamira lembrou também, o nosso coral é um dos grupos de trabalho na nossa casa que fazem um trabalho de divulgação e participam do movimento, não só nacional, mas do movimento internacional de eventos que acontecem, evidentemente, aqui no Distrito Federal. Então, nós temos uma participação muito efetiva dentro desse movimento todo. Alessandra, lá atrás. Há uma determinação da FEB para diretrizes nos centros espíritas? Alguma regra ou conjunto de regras que deva ser seguida por todos? Quer fazer comentário, Alessandra? Você viu aquela lista de princípios, né? Que eles devem seguir. Então, não existe. O Espiritismo está nas obras básicas de Allan Kardec. E a liberdade é fundamental para que as casas, com as suas diferenças, realizem os seus projetos, que foram muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes mesmo, organizados no mundo espiritual. As casas de espíritos são todas diferentes, têm objetivos assistenciais bem diferentes umas das outras, e usam procedimentos muitas vezes aproximados, mas nem sempre idênticos umas às outras, não só na área dos estudos, como na área das práticas espíritas propriamente ditas. Isso é muito bom, porque esse estado de liberdade gera um progresso geral. Se houvesse regra, vocês têm que fazer assim, regra 1, regra 2, lá, 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 lá. A gente não saía do nhenhenhen nem do lá, lá, lá. Então está todo mundo crescendo nesse Brasil afora, fazendo o seu trabalho, e uns, às vezes, brigando com os outros, porque não concordam bem com aquilo que os outros fazem do jeito que fazem, mas essa discussão, esse atrito aparente é uma forma de progresso, sim. E nós podemos observar pela apresentação, pela colocação dos rios, que é um trabalho que a federação realiza, é um trabalho de unificação em termos de princípios, divulgações desses princípios da doutrina espírita, e não um trabalho de uniformização, não é? Porque as casas têm formas diferentes de trabalhar, e isso é muito bom, gerando experiências diferentes e progressos para todos. Isabel, lá. Você fala aí, minha filha, eu não consegui compreender. Você me desculpa, tá? Você coloca o microfone numa posição bem assim, próxima, e fala com um pouquinho de intensidade para a gente ouvir, tá? Obrigada e desculpa outra vez. Eu queria saber em relação ao desdobramento, porque é uma mediunidade, né, que você tem aos espíritos desencarnados. Em relação aos espíritos que a gente tem em convívio, qual é a explicação do espiritismo para isso? Você está falando de desdobramento? Mediunidade, desdobramento, o espírito sai do corpo de modo consciente, conversa com outros espíritos e pode, sim, dar mensagens relativas às ideias do outro espírito, recomendações, etc. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais na frente na questão da mediunidade.
Nós não entramos nem no livro dos Espíritos ainda e vamos apresentar depois o livro dos Médiuns também. Viu? Marli também faz uma pergunta. O que fazer para participar dos movimentos espíritas? Participar. Só identificar aquele que é o do seu desejo, que se enquadra dentro das suas necessidades, dos seus interesses, e desenvolver. Porque isso depende de cada um. Não existe uma regra, uma norma, um princípio estabelecido. Cada um escolhe aquele que melhor se adeque à sua realidade. Alguns vão para a divulgação, eu gosto de trabalhar na distribuição de mensagens. Outros, eu gosto de trabalhar nessa e nessa atividade. Se adequa àquela atividade. Não existe nenhuma regra estabelecida para isso. Lorival, é isso? Ali. Nós estamos realizando Nós estamos realizando o movimento espírita. Nós não estamos estudando a doutrina espírita. Estamos participando do movimento espírita. De uma certa forma, nós não vamos divulgar a doutrina espírita conversando com um amigo, nos nossos lares, influenciando pessoas, mudanças de conduta dentro do nosso relacionamento. Nós estamos também realizando um trabalho de divulgação. Quando optamos pelo trabalho da mediunidade, em qualquer instituição espírita, nós estamos trabalhando também dentro desse movimento espírita. O Américo, quando fez a apresentação da assistência social, no primeiro momento de hoje, ele falou da campanha Alta de Souza, vocês se recordam? A campanha Alta de Souza, o caráter principal dela é de divulgação da doutrina espírita. As pessoas saem no período da manhã, lá do CESAC, depois da preparação, visitam lares, batem as portas, falam do movimento que é a campanha, porque a campanha tem também como objetivo arrecadar donativos que são utilizados na nossa sopa, mas o principal deles é a divulgação da doutrina espírita. As pessoas recebem uma carta, conhecem a doutrina espírita, ouvem falar. Eles ouvem muitas vezes as pessoas, fazem orientações para que as pessoas com as suas necessidades procurem a casa para tratamento. Então, na nossa casa, no dia a dia do trabalho, você já tem vinculado a tudo isso um trabalho de divulgação. Eu esqueci, a Marli fez duas perguntas. A outra pergunta da Marli é o seguinte: por que nós não aprendemos nada sobre a doutrina espírita na aula de hoje? Porque o Gilson só falou do movimento espírita. A doutrina espírita, nós iniciaremos a estudá-la com a apresentação das obras. Vocês não viram que doutrina espírita são as obras básicas? Então, nós não começamos a ver os princípios e leis que são contidos. Quando nós começarmos, e ele terminou a reunião falando, inclusive, isso. Não é? Nós vimos hoje movimento espírita. E iniciaremos nem na próxima aula, que a próxima aula é ciência, filosofia e religião. Na outra aula nós iniciaremos, não é? A primeira parte, a introdução do Livro dos Espíritos. Aí sim, nós vamos entrar em doutrina espírita. E aí teremos uma continuidade, não é, de apresentação de todas as obras. Agora é você, viu, Lorival? Como proceder quando nos deparamos com praticantes de cartomancia e outros rituais que se intitulam espíritas? Quer comentar? Devemos respeitar a liberdade de trabalho de cada um, não é? E muitas vezes não podemos julgar nem avaliar se, através dessas formas diferentes, se aquela pessoa está ajudando ou não. Não cabe a nós. Cabe a nós respeitarmos, não é?
a forma de trabalho, as convicções das pessoas. A palavra espiritismo, nós vamos ver mais na frente também, ela é usada para muitas coisas que não são o espiritismo propriamente dito, porque foi o próprio Kardec que deu esse nome à doutrina, espiritismo, que não existia. Mas hoje é utilizada, aquela imagem que eu botei, isso aqui é espiritismo, que vocês viram e disseram que não era. Mas muitas coisas acontecem no mundo com esse nome. Agora, o problema é o seguinte, tem muita gente que não consegue entender, não consegue se afinizar com esses princípios espíritas que nós adotamos, mas tem uma vivência de amor, de fraternidade, dentro de outros roteiros, de um espiritismo, às vezes usando essa palavra espiritismo, em que eles fazem muito bem, em que eles amam, em que eles praticam a fraternidade, etc. A um nível de solidariedade e fraternidade invejável quantas vezes. Então, isso que a Rose falou, respeitar. Respeitar. Agora, se houver uma discussão, uma briga, é ou não é espiritismo ou não é, bom, aí você pode dizer, não, espiritismo propriamente dito são os princípios e leis constantes das obras espíritas. Aí o outro vai dizer, não, o espiritismo é isso. Se você achar que vale a pena continuar a discussão, você continua. Eu não sei se vale a pena continuar. Deixa ele amadurecer. Melhor. Heron, ali. Quais os pré-requisitos para se praticar as reuniões espíritas mediúnicas? Desculpa, obrigada. Para se participar de reuniões espíritas mediúnicas. Quem faz essa avaliação? Quer comentar, Heron? Quer? Leva lá para mim, por favor. Tem mais uma pergunta? Deixa eu objetivo, tem mais uma pergunta. Boa noite. Bem, a minha pergunta se fundamenta no princípio de que eu passei 8 anos frequentando o Centro Espírita, na cidade chamada Lagoinhas, lá na Bahia, e participava das ações sociais, da sopa, do trabalho que é feito no final do ano com crianças carentes, a gente fazia a cesta, né, do Natal, e outros fatores que eu participava, né? E, no entanto, eu sabia que existia uma reunião mediúnica toda quarta-feira. Falei com as 2 pessoas que participavam e, apesar de ter participado de várias reuniões doutrinárias, as palestras, nunca fui convidado. E, lhe sou sincero, fiquei um pouco chateado, me afastei do centro na época e continuei a fazer minhas leituras em casa mesmo. É só. Muito bem, Heron. Na nossa casa nós podemos definir 2 caminhos para a atividade mediúnica. A primeira delas, quer dizer, ambas iniciam pelos nossos estudos, só que com encaminhamentos um pouco diferentes. No seu caso, por exemplo, que nunca trabalhou mediunicamente, não desenvolveu uma atividade mediúnica até então, tá? O que você disse que é que você tinha o desejo de trabalhar e nunca foi convidado, num caso como o seu, o fluxo é por meio dos estudos. Você está fazendo o IED, depois fará o Nosso Lar, depois o curso Os Mensageiros, depois Formação 1 e Livro dos Médiuns. Quando chegar no curso Livro dos Médiuns, finalizando esse curso, é feita então uma opção por você. É você que opta. Eu quero partir para o desenvolvimento mediúnico. E aí você continuará frequentando os cursos aos sábados e também às quartas-feiras, indo para uma atividade que é de desenvolvimento mediúnico, que é dirigido pela área mediúnica da casa, que a responsável é a esposa do Gilson, que ele mostrou aqui. Lá você passará 2 semestres. Num primeiro semestre, recebendo orientações para atuar como passista.
no segundo semestre para atuar, verificando se existe, não é, a potencialidade em você da mediunidade da incorporação para atuar em trabalhos dessa natureza. Esse é o nosso fluxo. Então, todos que estão aqui serão encaminhados para o trabalho mediúnico, se o desejarem, porque é uma escolha espontânea de todas as pessoas. Então, você será convidado a participar, se assim o desejar, seguindo esse fluxo. O outro que eu disse são os casos das pessoas que vêm de outras instituições e que trabalharam mediunicamente nessas instituições durante algum tempo e por algum motivo, não é, foram transferidos, não é, vieram morar aqui em Brasília ou aqui próximo e se integram, estão procurando a integração aqui na casa. Esses casos, qual é o procedimento que nós temos? A pessoa chega e fica um semestre nesse curso. Um semestre. Por quê? Esse primeiro semestre nós entendemos que ele é necessário para que ele conheça a casa, que ele se integre. No segundo semestre, quando inicia, ele é convidado a vir numa segunda-feira para conversar na área da triagem e identificar, né, a sua experiência e tudo mais. Depois dessa reunião, ele é encaminhado, então, para as quartas-feiras e passa a ser acompanhado até aquele momento, que é o momento que todos fazem a escolha, ele já está lá. Por que isso? Para que aquela mediunidade que ele já desenvolveu não sofra com esse período de paralisação. Então, nós atendemos tanto aqueles que chegam, como aqueles que já têm experiência mediúnica. Tá bom? Então, no seu caso, você seguirá um fluxo normal, não é? Mas será espontaneamente convidado, não é? Se assim o desejar, a dar continuidade e a desenvolver a sua mediunidade e trabalhar com ela, sendo alegre, feliz pelo exercício dessa bênção que Deus nos deu.